A Igreja de Veleiros está recebendo hoje Ricardo Fioravante, chefe de cozinha responsável pelo canal do Bambu Chuveiroso. É um prazer tê-lo aqui conosco, Ricardo. O prazer é meu. E olha, eu estou bem emocionada, viu? Porque eu te assisto. Olha que legal. É você, então. Conta um pouquinho pra gente como começou o seu ministério. Eu tinha uma vida absolutamente comum, era um profissional de marketing, trabalhava de forma comum. E eu conheci a igreja numa atividade que a igreja tem de aulas de culinária. Havia uma senhora, 70 e poucos anos, irmã Sueli Ribeiro, que fazia na Igreja da Liberdade, aqui em São Paulo, uma aula de culinária saudável a cada primeiro domingo do mês. Eu tomei contato com essa aula, ela foi me impressionando, eu fui frequentando essa aula, era uma aula para culinária vegetariana, e eu fui ficando impressionado, e ao longo de 2 anos eu me batizei. Quando eu cheguei na igreja, algumas coisas que eu fazia no meu trabalho comum começaram a ser muito difíceis para eu administrar. Eu tinha um peso na consciência muito grande. Então eu fui procurando um outro caminho. E um dia, uma tarde na igreja, um irmão me percebeu meio cabisbaixo, me percebeu diferente. E foi muito engraçado, porque toda a igreja tem um irmão que a gente não dá muita importância, né? Aqueles mais maluquinhos, aqueles mais... E esse era o irmão daquela igreja, o mais maluquinho de todos. E ele passou por mim e ele falou assim: Ricardo, você está assim? Aí eu falei: não é nada. Ele falou assim: não, você tem que ler a Bíblia. Eu falei: não, eu já leio. E ele foi embora. Aí deu 5 minutos, ele passou de novo, eu estava no mesmo lugar, ele falou assim: você tem que ler 1 Coríntios 10:30. Eu falei: 10:30 eu não conheço, 10:31 eu conheço. Ele falou assim: você já conhece? Eu falei: já. Ele falou assim: então leia 1 Coríntios 12:30. Ele foi embora, maluquinho mesmo, assim, não estou exagerando. Só que eu fiquei provocado com aquilo, e eu fui para casa depois e fui ler. E eu estava numa crise danada, trabalhando insatisfeito, ganhava bem, mas fazia o que não queria. E aí eu li um texto que diz assim, um texto de Paulo, 1 Coríntios 12, que diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Procura com atenção o seu melhor dom. Na minha família, todo mundo cozinhava. E eu sempre cozinhei. Não era profissional, mas sempre cozinhei. Cozinhava bem. E o texto dizia assim: procura com zelo os melhores dons, e eu te mostrarei um caminho excelente. Na hora, o que você acha que eu pensei? Irmão maldito. Ele me provocou, certo? E daquele jeitinho dele, o Espírito Santo usou, sem dúvida, para me mostrar um caminho importante. O que eu fazia bem era cozinhar, e o Senhor me mostrou um caminho excelente logo depois. Amém. Foi assim que eu comecei. Amém. E sempre foi alimentação saudável? Sempre. Eu sou vegetariano desde que eu nasci. Eu nunca comi carne na vida. Nunca. Tive a sorte de ter uma mãe que não põe um bifinho lá no meio da sopa batido. Ela sempre respeitou. Então eu sempre comi desse jeito. Eu vinha de uma família que todo mundo cozinhava, mas todo mundo cozinhava com gordura, carne, essas coisas. Então lá no meio da família eu precisava fazer coisa gostosa para sobreviver no meio daquela fartura toda. E eu fui cozinhando, e depois eu tive a sorte de estudar, de estar em algumas escolas, e transformei essa vocação numa atividade mais profissional, né, com formato. Foi assim, sempre saudável, sempre sem nenhum ingrediente de origem animal e com alguns princípios também. No Bambu Chuveiroso, nada que demore mais do que 5 minutos de manipulação a gente ensina.
Então, se demorar mais do que 5 minutos, não está no bambu chuveiroso. Pode descansar depois na geladeira, demorar para assar, mas manipulação é 5 minutos a nossa meta. Ingredientes todos fáceis, você não vai ver aqueles ingredientes malucos, tá? Que você acha em qualquer lugar, qualquer supermercado vai ter, porque na nossa filosofia é o seguinte: se você tiver tempo para perder, perde com a sua família, perde caminhando no parque, perde fazendo outra coisa. Não vai perder tempo na cozinha, né? Tá? Agora conta um segredo pra gente. Por que bambu chuveiroso? É bambu chuveiroso para você me perguntar. Esse nome, de fato, ele só tem o desejo de criar curiosidade nas pessoas. Quando você vai fazer uma marca, você só tem 2 caminhos. O primeiro caminho é anunciar. Anuncia. Estilo beba coca, beba coca, beba coca. Já viu isso? Eu não tinha dinheiro para anunciar. Então, o outro caminho é criar curiosidade no público-alvo. No nosso meio, tudo que é de saúde é muito quadradinho, né? É saúde e sabor, sabor no prato, sabor na mesa, é muito quadrado. Então a gente saiu fora, criou um nome horroroso, vamos falar a verdade. Bambu, a palavra chuveiroso não existe, ela é uma licença da língua. Ela é difícil de digitar, você imagina, bambu chuveiroso. Quem faria isso hoje? Graças a Deus já tem 10 anos. Se fosse hoje, no máximo ia chamar BC, sabe? Uma abreviação. As crianças gostam. Gostam do bambu chuveiroso? Muito. Mas não é um bom nome para trabalho. Mas a gente achou um nome que fosse sonoro, para criar curiosidade, para as pessoas ficarem falando. E você sabe que tem umas coisas muito engraçadas. Às vezes eu chego num lugar, Deus tem me dado a oportunidade de viajar muito. Tem gente que vem me contar a história do bambu chuveiroso. O cara chega, não, eu era criança, na minha casa tinha um bambu chuveiroso. E era assim, era assado e tal. Isso é muito curioso, né? Muito legal. Para a gente terminar a entrevista, uma história marcante. A primeira foi marcante, mas você consegue linkar com essa última pergunta uma história bem marcante na sua vida? Com cozinha, você está dizendo? É isso? Ou uma história qualquer? Uma história pessoal com a cozinha, com a alimentação saudável. Eu acho que a história mais marcante, que faz uma junção desses assuntos todos, a vida religiosa, a comida, é a minha história pessoal. Eu nasci em 1965, no auge do que o Brasil chama hoje do período da ditadura militar. E eu era filho de jovens, 2 jovens, minha mãe tinha 19, meu pai tinha 20 anos quando me tiveram, que foram comunistas. A minha mãe era membro de AP, Ação Popular, e o meu pai era membro de ALN, Ação Libertadora Nacional. Foram 2 garotos ativistas daquela época, uma época estranha da história do Brasil. E com essa característica, eu fui criado de um jeito que não tinha 2 coisas que hoje eu percebo a importância. Na minha vida não havia discussão religiosa nenhuma. Os meus pais, com os valores que tinham, eles nunca trouxeram isso para casa. E a outra coisa havia eu e minha irmã, né? Os meus pais viviam fugindo, porque havia uma perseguição muito ostensiva, eles participavam de partidos clandestinos. Então eu e minha irmã crescemos em casa do que eles chamavam de companheiros, camaradas. Gente que a gente não conhecia, gente que a gente era colocado lá, uma criança, porque meu pai estava fugindo, minha mãe também. E até os 8, 9 anos de idade, nós crescemos assim. Tendo que lutar para sobreviver na casa de estranhos. Eu toquei minha vida depois, fui crescendo, fui fazendo coisas, mas como tinha esse histórico já de origem, eu acabei participando das discussões políticas.
E eu virei um profissional de marketing, um profissional bastante destacado, criei uma consultoria que era bastante reconhecida no Brasil inteiro, especializada no serviço público. E eu fui trabalhar no serviço público. Não trabalhava diretamente no serviço público, mas era um prestador de serviços e fazia isso com maestria. E fui vivendo. Nunca fui uma pessoa de vida maluca, nunca fui drogado, nunca fui isso, mas vivia de forma comum. Eu tive um casamento, para mim, eu não tinha os valores da igreja, então, quando a gente começou a viver mal, me pareceu justo que a gente se separasse. Eu tive uma separação e nesse casamento eu tinha filhos. Hoje eu tenho 4 filhos, né? Mas eu já tinha 3 antes desse meu último casamento agora. E eu criei meus filhos de uma forma independente, autônoma, para serem mesmo pessoas que tocassem a vida para frente, longe da igreja. Aí um dia, em função do meu trabalho, eu fui viajar, fiz uma viagem internacional, sou vegetariano, não como coisa na rua. Quando eu voltei, eu cheguei lá em Guarulhos, era 11 da noite. Eu saí do aeroporto, não tinha o que comer, peguei o caminho, eu morava lá em Santo André, no ABC, você pega lá por trás. E eu cheguei em casa, não tinha nada para eu comer. E a minha mãe tinha feito uma coisa muito gentil para mim. A minha mãe mandou uma faxineira limpar minha casa. E na minha geladeira tinha uma coisinha estragada. A moça resolveu tirar tudo, passar lisoforme e me deixou sem nada. Nada. Eu fui dormir num mau humor lascado. E no dia seguinte, era um sábado, eu acordei e fui para a Zona Cerealista, ali no centro de São Paulo. Em cada loja que eu andava, tinha um pequeno cartaz, encontro de vegetarianos. Era no dia seguinte, no domingo, Rua Taguá, número 86, onde funciona o Colégio Adventista da Liberdade. No dia seguinte eu fui a esse colégio, participei dessa reunião, e era uma reunião bem adventista. Todo mundo falava ao mesmo tempo, aquela coisa meio desorganizada. E isso era muito contrário à minha natureza pessoal. Eu era disciplinado, eu era um cara ruim e achava o máximo ser ruim. Eu fui treinado para ser ruim. Fui treinado para ser bravo, treinado para ser perverso. E eu cheguei naquele ambiente, eu falei, isso aqui não é para mim. E eu resolvi ir embora, eu saí para ir embora. Só que eu ouvi uma coisa engraçada, eu tive uma sensação na saída assim, fica aí, espera, fica, espera. Naquele dia eu não sabia quem estava falando comigo, hoje eu sei. Mas eu ouvia claramente, fica, espera. E eu sentei. Antes de sentar teve uma coisa engraçada, eu levantei com toda aquela coisa arrogante, né, de quem é ruim, perverso, fui até a professora, uma senhorinha, pequenininha, e eu falei assim, o que a senhora vai ensinar hoje? Eu vou ensinar isso, isso e isso. Eu já sabia tudo, aquelas receitinhas que ela ia ensinar. Então eu falei, não é para eu ficar. Mas eu voltei e sentei no meu lugarzinho e assisti a aula naquele dia. E eu assisti essa aula por 2 anos consecutivos. Por algum motivo que eu não sei te explicar, todo primeiro domingo do mês eu estava disponível para ir lá. Eu ia. E essa senhora foi me dando um recorte, uma página, uma folha. Ela sabia que eu viajava para trabalhar. Ela falava assim, você fala inglês? Eu falei, fala. Então entra nesse site, faz isso, faz aquilo. Ela nunca me abordou como igreja. E embora fosse na sede da igreja, eu não relacionava uma coisa com a outra. Para mim era uma aula de culinária. E até que um dia eu precisei sair mais cedo, meu filho mais velho me ligou e falou assim, papai, eu estou em São Paulo, vem me ver. E era uma classe cheia, lotada. Eu precisava sair e no lugar que eu ia sair estava a veinha lá. E eu levantei falando no celular, assim como a gente faz, ia saindo, a veinha parada na frente, ela falou assim, você já vai embora? Eu falei, já. Ela falou assim, de que igreja você é? Eu falei, não sou de igreja nenhuma. Ela falou assim, mas você não é adventista do 7º dia? Eu falei, eu não.
E como a classe estava muito cheia, eu queria sair, queria ir embora. Eu sentia 200 olhares aqui na minha nuca, porque eu queria ela na frente. Aí ela falou assim, mas por que você não é adventista do sétimo dia? E eu disse assim, porque eu não me decidi. E aí ela me disse assim, pois está na hora de você decidir. Essa foi minha abordagem evangelística. E uma senhora que não dá metade de mim, ela não é metade de mim, ela era, né? Eu fui embora, eu fiquei bastante provocado com essa senhora, eu fui procurar uma igreja adventista, e agora eu queria fazer um parênteses. Eu morava, gente, a 2 quadras da igreja adventista central de Santo André. 2 quadras para trás da minha casa é o Colégio Adventista de Santo André. O prédio que eu morava foi usado pela CPB, quando a CPB funcionava em Santo André, para hospedar obreiros. E até hoje mora lá um senhor adventista do sétimo dia. Mas até eu ter 42 anos de idade, nenhum adventista me abordou. Nunca. Nunca. Eu só fui saber que morava um adventista no meu prédio porque eu fui eleito síndico, e aí um outro morador falou assim, o cara ali Tarará é da sua igreja. Eu falei, eles são da sua igreja. Falando até meio debochado. Até eu ter 42 anos de idade, nenhum crente me abordou. E mais do que isso, no caso da igreja adventista, há uma coisa muito séria para a gente pensar. Eu passei na frente da igreja central de Santo André na segunda-feira durante o dia. A veinha tinha me provocado. Como é que a igreja estava lá? Fechada. E na terça? Quarta-feira durante o dia? Quinta? Sexta? Deixa eu te dizer uma coisa, do fundo do meu coração. Esta agenda de abrir quarta, domingo e sábado está perfeitinha para nós, adventistas do sétimo dia. Mas ela é 100% inadequada para quem precisa de nós, adventistas do sétimo dia. Quem precisa de nós tem a porta na cara, nunca nos acha. Quem precisa de nós não vai ouvir de nós nada. Fecha com isso. Ricardo, obrigada pela disposição de responder as nossas perguntas. Eu posso fazer um pedido? Lógico. Você pode encerrar essa entrevista cantando a musiquinha do programa? Essa a música é do Daniel Salles. Eu trabalhava com o pastor Fernando Iglesias na Igreja Central de Curitiba. Conheci o Daniel estava compondo essa música, e eu conversando com ele falou assim, não, pode pegar, essa música tem tudo a ver com você, né? Se acostume comigo. E eu fiquei muito feliz, porque a música de fato tinha a minha cara. Ela diz assim, se você acha que vai para o céu sozinho, se você acha que vai para o céu só com pessoas que parecem com você, eu queria te dar um alerta. Se acostume comigo, que eu vou também. Viu? Se acostume comigo. Essa música é Daniel Salles, muito legal. Daniel já não está mais em Curitiba, está no Rio de Janeiro, na Igreja Central. E é um talento, né? Danielzinho é um talento. Negão a gente chama ele. Muito legal. Amém, obrigada. Obrigado a vocês, viu? Se acostume comigo.